Olá! Continuando Cinquecento, vamos falar de Michelangelo e vamos falar de Rafael. Bom, então vamos falar agora do teto da Capela Sistina. São 9 cenas a partir da criação do mundo, do Antigo Testamento. Do teto para a parede, a gente na passagem tem as sibilas, profetisas e os profetas da história cristã. Então nós temos as 9 cenas. Deus divide a luz e a escuridão. Deus cria o sol e os planetas. Deus divide a água da terra. Deus cria Adão. Deus cria Eva. A tentação de Adão e Eva e a expulsão do Éden. Noé e sua família fazem um sacrifício após a inundação. A grande inundação. Noé está bêbado e desonrado. Bom, vamos falar das características da pintura do Michelangelo. Bom, como a gente já sabe que ele é um amante da escultura, vocês podem perceber que ele tem, a gente pode dizer que ele tem um caráter escultórico na representação do corpo humano. Por quê? Porque o olhar dele, aliás, ele estudou com 14 anos nas esculturas, então o olhar dele era muito escultórico, né? Era muito da escultura. Por outro lado, a gente vê que ele é um estudioso também do corpo humano, ele também dissecou cadáveres, na verdade, tanto Leonardo quanto ele. E a igreja, fazia vista grossa, até que eles não incomodassem, porque era proibido, né, estudar anatomia, mas os dois estudaram, tá? Então, Michelangelo tinha paixão pelo corpo humano e ele queria tanta verdade dos movimentos, tanta vida, tanta expressão, que ele estuda e pesquisa e nessas representações ele faz todas as posições de gestos, torções, todas as posições possíveis do corpo humano. Ou seja, o nu é investigado em todas as suas formas. Cada músculo é destacado. Uma outra característica dele é que dizem que ele tinha uma forte apreciação pelo nu masculino, que ele tinha preferência pelo nu masculino. E aí, eu costumo fazer uma brincadeira. Olha esse esboço, esse desenho de preparação, né, para um dos personagens do teto da Capela Sistina. Estão vendo? Aí eu pergunto para os meus alunos, sem fazer gracinha, sem brincar. Olha esse desenho, isso é um homem ou uma mulher? Aí dou um tempo, todo mundo fala, é um homem, óbvio. Não, é uma mulher. É a Sibila Líbia, é uma das profetisas que estão na passagem do teto para a parede. Presta atenção no corpo dessa mulher. De mulher não tem nada. Gente, mesmo fazendo muita musculação, essas costas não são de mulher, né? Olha o maxilar, né? É uma cara masculina, é um corpo masculino. E aí, quando a gente vê no que ele transformou esse esboço masculino, que ele transformou em mulher, ele pôs lá umas trancinhas, um vestido. Mas quando a gente vê o corpo dela, as costas, os músculos, o maxilar, sinto muito, isso é um corpo masculino, né? Por mais que ele tenha depois a transformado em mulher. Se levar uma livrada dessa mulher, você não sobrevive, não. Mas é interessante, olha a delicadeza que ele consegue colocar no toque dos pés dela no chão,
e dá essa verdade do movimento que ela está prestes a se levantar, né? Ela está numa torção, ela acabou de pegar o livro e ela está prestes a se levantar. Esse livro deve estar profetizando, quem sabe, a vida de Cristo, a vinda de Cristo, né? Então é uma coisa muito interessante da gente notar. Vamos falar agora de Rafael, o terceiro, o mais novinho. Queria contar para vocês que o Michelangelo não gostava dele também, não. Porque o Rafael foi chamado para pintar las estanzas papais, os aposentos papais, dentro do Vaticano. E o Michelangelo no filme aparece falou: o que é isso, esse pirralho? E quem indicou ainda foi o Bramante, que indicou o Rafael para pintar os aposentos papais. E o Michelangelo falou: que absurdo esse pirralho, esse menino ir pintar os aposentos do Papa. Achou um desaforo. O Rafael já era considerado, né, a história disso, que ele era um rapaz bonito, super agradável, sociável, né, porque o Michelangelo era tímido, esquisitão. Bem, anyway, eu costumo brincar que, sabe, quiz show, esses programas de perguntas e respostas? Se tivesse a pergunta: quem é o pintor das Madonas? Rafael. Resposta: ele ficou famosíssimo por causa de suas Madonas. E é interessante porque o Rafael é um super, hiper, trans, mega artista que vai ter uma certa influência, um lado Michelangelo e um lado leonardesco, Leozinho. Copiou? Não, gente, dois megas, né? Dois mestres, Michelangelo, mais velho que ele, e Leonardo. Obviamente ele estava vivo, tinha o olho para ver, observar, né? E para absorver o ensinamento desses grandes mestres, óbvio. Então, quanto às Madonas, as pessoas dizem que elas tinham, além de que ele tinha um controle muito bacana do espaço, e tinha mesmo, a gente vai perceber, são muitas Madonas que ele fez, e a gente vai perceber que as Madonas estão sempre nessa composição piramidal, né, que já vem lá do Leonardo, então essa é uma característica. Uma outra coisa que eu acho interessante é que a composição das Madonas do Rafael, aliás, esqueci de falar, vocês acham que eu tô assim, Madonna de Rafael? Eu sempre me inspiro, né, para fazer a aula. E aí eu falei: eu vou continuar Renascimento, mas eu não quero ficar mais com aquela roupa, não. Eu quero ver Mona Lisa. Tô meio, você acha, minha Mona Lisa? Aí eu pensei em Mona Lisa, nas Madonas do Rafael. Aí, quando eu tava pronta, eu perguntei pra minha filha, de 10 anos. Mentira, 11, fez 11. Perguntei pra ela: e aí, gostou? Tô bonita? Ela virou e falou: tá, você tá parecendo assim uma daquelas santas. Eu falei: que ótimo, muito bem, isso mesmo. Falei com ela: era o que eu queria. É a Madonna. Madonna é a Virgem Maria, mãe de Jesus Cristo. Ela falou: mas você tá parecendo com a Mona Lisa também. Presta atenção, né? Então, voltando ao assunto, que ele teria um controle de espaço maravilhoso e que o lado dele piramidal é muito Leonardo. Outra coisa, se você for perceber alguns fundos das Madonas, de paisagem das Madonas do Rafael, eles têm uma certa monocromia e acinzentada que faz lembrar as rochas, aqueles pedregulhos, né, as pedras, as rochas dos fundos do Leonardo. Só que o Leonardo, ele tem um tom acastanhado geral, não sei se vocês perceberam. E o Rafael, ele tem mais cor, né? São cores mais vivas, mais definidas, mais realistas. Outra coisa, o lirismo, a delicadeza, a feminilidade que ele consegue nas suas mulheres, nas suas Madonas. Isso também o deixou muito famoso. Rafael
nascido na cidade italiana de Urbino, também teve um professor, Pietro Perugino, e ele foi considerado um menino prodígio, porque quando ele chegou em Florença, com 21 anos, ele já era comparado a Leonardo da Vinci e Michelangelo. Bom, vamos falar das estanzas papais. A principal, a que ficou mais famosa, foi a Stanza della Segnatura, que era onde o Papa Júlio II, né, que contratou ele na mesma época, eu já disse, né, do que o Michelangelo estava pintando o teto da Capela Sistina. O Michelangelo achava que ele ia lá espionar. Devia ir lá dar umas olhadinhas, óbvio, mas não no sentido de espionar, gente, imagina, né, o Michelangelo já era famoso. E, bem, a principal das estanzas é a Stanza della Segnatura. Era onde o Papa Júlio II assinava os decretos da corte eclesiástica, né? Os documentos importantíssimos. Então, era um cômodo muito importante, um aposento muito importante papal. E aí ele optou por pintar esse cômodo em 4 temas, dividir em 4 temas, cada um para uma parede, que era a filosofia, a teologia, a poesia e o direito. Por essa escolha, a gente já pode perceber a crença humanista dele de que poderia haver uma harmonia entre a cultura clássica e o cristianismo, as duas unidas na busca da verdade. Bem, ele pinta a Escola de Atenas, representando a filosofia, o Parnaso, que representa a poesia, a Disputa do Sacramento, que representa a teologia, e as virtudes cardeais teológicas e da lei, que representam a justiça, o direito. Bom, eu vou falar para vocês da filosofia da Escola de Atenas, ela que eu vou analisar para vocês, tá? Com vocês. Antes de falar da filosofia especificamente, quando a gente olha as 4 pinturas que ele fez, dos 4 domínios do saber, né, a gente vê que ali nessas pinturas tem uma característica, são frescos, né, são feitos na parede. A gente tem ali um pé no Michelangelo muito interessante. A gente percebe que existe uma preocupação de gestos, movimentos, torções também, que obviamente deve ter sido influência do Michelangelo. Porém, o Michelangelo é mais escultórico, é mais forte. O Rafael é mais delicado, existe uma leveza maior, né? Então, as figuras do Michelangelo são mais exageradas. Tanto é que o Michelangelo vai ser um precursor do que virá por aí, que é o Barroco. O Rafael tem movimentos, gestos mais realistas e mais delicados também, tá? A gente pode ver, dando uma comparada nas 4, elas têm essa característica. A Escola de Atenas ele pintou entre 1509 e 1511. A base dela tem 7 metros e 72 centímetros, né? Porque ela é um meio círculo, um semicírculo. No quesito composição, a gente vê que é uma composição muito harmônica, muito equilibrada. A gente tem o arco no centro, né? A figura central, o assunto central principal, que é a filosofia representada por Platão e Aristóteles, no centro do quadro, ok? Depois a gente tem um bolinho para o lado direito de gente, um bolinho do lado esquerdo, para contrabalançar e equilibrar, né, simetricamente a balança.
A gente tem uma sucessão de arcos centrais que dão essa profundidade. Ah, uma outra coisa, a perspectiva que o Rafael usou foi uma perspectiva que levava em consideração a altura, porque esses arcos estão acima da porta. Então eles iam ser vistos também de baixo para cima, ok? A gente vê que a arquitetura que ele usa de fundo é uma arquitetura absolutamente grega, né? Então aí estão as influências da cultura clássica no Renascimento. É muito interessante como que ele consegue descrever a filosofia através dos elementos que ele escolhe. Então vamos lá. Vocês podem observar que Platão aponta para cima e com isso ele representa o filósofo que acreditava na filosofia abstrata e teórica. Ele aponta para o céu. Já Aristóteles, que está ao seu lado, indica com um gesto o que está logo ao seu redor. Ele representa a filosofia natural e empírica, aqui, ao meu redor. Na frente do quadro, nos degraus, a gente vê uma figura solitária. Seria o filósofo grego Heráclito, que era um filósofo melancólico que chorava pelas tolices do ser humano. Ele, na verdade, é um retrato. Ele está vestido de pedreiro e ele é um retrato de Michelangelo. Na verdade, é uma homenagem de Rafael, impressionado com a força, né, daquele homem que pintava o teto da Capela Sistina na mesma época que ele pintava. Então, ele fez essa homenagem a Michelangelo. Ali do nosso lado esquerdo, a gente pode ver também Alexandre o Grande, rei da Macedônia, que era discípulo de Aristóteles. Também uma homenagem. Também, no nosso lado esquerdo, essa figura grega no nicho que segura uma lira é Apolo, Deus Sol. Apolo representa a harmonia e a sobriedade. Representa também o esclarecimento filosófico e o poder da razão. Do outro lado, Minerva, a deusa da sabedoria, que preside a paz e a guerra defensiva. Na extrema nossa direita, no início do quadro, a gente vai ver um retrato do artista, Rafael. E assim, colocando esse mar de personagens importantes, Ptolomeu, Pitágoras, Euclides, várias figuras importantes, ele traduz o que representa a filosofia, o pensamento, a razão, a sabedoria. Bom, ficamos então por aqui, terminamos o Cinquecento, mas não terminamos o Renascimento. A gente ainda tem coisas para falar, ainda vou falar do Renascimento Flamengo, ainda vou falar do Renascimento Alemão, então a gente ainda continua, tá? Mas acabamos com o Cinquecento. Uma coisa importante que eu queria pedir para vocês é que continuassem me curtindo, né? Divulga, gente, ajuda a divulgar esse canal, né? É uma trabalheira que vocês não têm ideia, mas eu faço com o maior prazer. Eu acho que dá para vocês perceberem, né? O tanto que eu amo fazer o que eu faço, falar, explicar, eu faço com prazer, eu amo com todas as minhas forças, mas dá muito trabalho, né? Então, vocês têm que me ajudar, né? Vamos crescer esse canal, vamos fazer essa coisa acontecer de verdade. Então, curte, tá? Pede pros coleguinhas, pros amiguinhos, todo curtir. E é isso, tá bom? Beijo. Ciao Cinquecento!